Mateus, capítulo de número 27, ali no versículo de número 22. Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 22. Preste atenção naquilo que a palavra do Senhor vai mostrar para a gente. Mateus, capítulo 27, versículo de número 22. Pilatos perguntou: 1, 2, 3 e o que eu farei com Jesus chamado... Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Vamos ler aqui comigo, por favor. Pilatos perguntou: 1, 2, 3 e o que farei com Jesus chamado Cristo? A multidão respondeu. O que a multidão respondeu? Pilatos chegou e perguntou para eles: o que eu faço com ele? Eles responderam: não, a melhor coisa que a gente faz com Jesus é pegar ele e crucificar. Essa é a nossa melhor escolha. Então, se tem algo que a gente precisa responder para a gente, se tem algo que a gente precisa ter sobre a nossa vida, é essa mesma pergunta que esse homem fez sobre a vida de Jesus. O que nós vamos fazer com ele? O que eu faço com Jesus? O que a gente vai fazer com ele? A pergunta que Pilatos fez, e o mundo todo ainda está fazendo, o mundo todo faz até hoje. Ei, Pilatos não estava perguntando, pastora, sobre uma teologia. O que é essa teologia de Jesus? Ele é o quê? Você é de qual lado? Ele estava perguntando um destino. Era um futuro. Aquilo que realmente poderia acontecer com ele, com um povo, com uma geração. Jesus está colocando algo muito forte. Ele está ali para eles saberem o que eles vão fazer com ele. Fala assim comigo: Jesus está disponível. Jesus estava diante dele e deles, mas ele não sabia o que fazer com Jesus. É por isso que ele fala o quê? Eu faço o quê? A responsabilidade não é... Só que tem uma coisa: a responsabilidade é sua daquilo que você faz com ele. Essa é uma das nossas maiores responsabilidades. Talvez essa aqui seja uma das maiores crises que a humanidade passa sobre nós. O que a gente faz com Jesus? Eu admiro Jesus. Você já ouviu alguém falando isso? Nossa, Jesus era legal, Jesus era bom, não é? Mas eu não consigo fazer. Então muitas pessoas admiram Jesus, muitas pessoas ignoram ele. Muitas pessoas querem usar Jesus, é ou não é? Muitas pessoas querem usar, pastora Renildes, o que ele faz, o que ele tem, o que ele é. Muitas pessoas rejeitam ele. Quantas vezes você já falou de Jesus para alguém e a pessoa falou: não, eu não quero isso aí não para minha vida. Muitas pessoas rejeitam ele. Muitas pessoas querem seguir Jesus. Fala assim: eu quero seguir Jesus. Só que aqui está uma pergunta certa para a gente. A gente quer obedecer aquilo que ele realmente faz? Ou a gente quer negociar com aquilo que ele está falando para a gente? Porque ele fala algo, você fala: não, até aqui dá para fazer, passando disso não dá para fazer não. Ei, deixa eu falar algo para você. Pilatos é marcado na história porque ele não sabia o que fazer com ele. Não queira ser marcado na história como alguém que não soube o que fazer com Jesus. Pega Jesus, coloca sobre a sua vida e viva o maior milagre sobre a sua vida. Ei, levanta assim a sua mão para você entender algo. Talvez as pessoas não sabem o que fazer com ele, mas você aqui nessa manhã, aqui nesses dias, vai pegar o Senhor Jesus sobre a sua vida e falar: Senhor, eu quero caminhar contigo, eu quero te seguir, eu quero te obedecer, eu quero te servir, porque eu sei, meu Pai, o que eu vou fazer contigo. Eu quero morar contigo na morada eterna. Eu quero estar contigo para sempre. Ei, preste atenção, antes de você sentar. Todo mundo talvez tenha uma opinião sobre Jesus.
Todo mundo talvez tenha uma opinião, mas isso não define quem Ele é sobre nós. Eu vou te explicar exatamente isso. Você está em Mateus ainda, 27? Vai lá no capítulo 16. Vai lá no capítulo 16, Mateus. Só que agora no capítulo de número 16. Vai lá no capítulo 16. Você está no 27, vai lá no 16. Vai lá no versículo de número 13 para a gente ler isso aqui. Mateus capítulo 16, versículo 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. O que está escrito aí na sua? Lê do jeito que está. Quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Versículo 14. Lê aí do seu jeito, do jeito que está na sua Bíblia. 1, 2, 3, você pode ler do jeito que está na sua Bíblia? Para aí. O 13 e 14 está falando que Jesus está colocando o seu ministério, está fazendo coisas, e eles estão falando quem Jesus é. Quem é esse Cristo aí? Quem você acha que é esse homem que está falando aí? Quem que vocês acham que é um homem que opera milagres, que cura, que reestabiliza pessoas, que perdoa, que faz tudo acontecer? Aí eles falam assim, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, que é aquele que batizava. Outros estão falando que o Senhor é a reencarnação de Elias. Quem acredita em reencarnação aqui? Obrigado pela resposta. Eles estão falando que o Senhor é Elias, aquele que veio aqui um tempo atrás e o fogo desceu, a chuva parou e depois a chuva voltou. Esse é o que estão falando que você é, só pode ser ele. Outros ainda estão dizendo que o Senhor é Jeremias, quer dizer, o Senhor é só mais um dos profetas que vieram lá atrás. Então, do mesmo jeito que Pilatos perguntou o que eu faço com esse Jesus, eles estão falando, é só Elias, daqui a pouco ele é arrebatado. Não, ele é só mais um dos profetas. Ele vai falar, mas ainda vai acontecer uma coisa. Aí o versículo de número 15 chegou e falou assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Nossa, estou todo arrepiado aqui. Aí Jesus chega e indaga assim, vocês que andam comigo, vocês que vêm no culto, vocês que testemunham algo, vocês que levam uma primícia, vocês que ofertam na minha casa, vocês que dão dízimo, vocês que fazem um voto, vocês que oram, vocês que jejuam, vocês que falam que são crentes, vocês, quem vocês estão falando que eu sou? Está aqui a pergunta que Jesus está falando sobre nós. Aqui está a maior crise sobre a nossa vida. Porque a multidão, quando vai escolher Barrabás, eles têm a opinião deles. E a palavra do Senhor, sabe o que fala? Alguém sabe? Missionário Onira, você sabe o que eles falam? Que quando eles foram escolher Barrabás, os sacerdotes falaram assim, eles persuadiram a multidão para escolher Barrabás. Ele falou assim, escolhe Barrabás, que é bem melhor, escolhe Barrabás. Não, você vai ganhar alguma coisa aqui, Vixe, você vai ganhar. Eles começaram a persuadir a multidão. A palavra do Senhor está falando isso. Escolhe Barrabás, que é bem melhor. Escolhe esse pecado aqui, que é bem melhor. Não, esquece esse negócio aí de ficar seguindo Jesus. Ei, a cultura vai ter versões de Jesus. Todo mundo está mostrando aí, e vamos dizer assim, a religião vai ter interpretações de Jesus. Isso a religião mostra. Você pode fazer isso, você não pode. A mulher não pode ser pastora. Isso aqui pode acontecer, isso aqui não pode acontecer. Mas Jesus, ele ignora todas essas questões. Jesus ignora tudo aquilo que estão falando. Jesus ignora as coisas, os precedentes que estão falando. Ele fala assim, vai direto. Fala assim, Jesus é direto. Porque isso aqui,
quem vocês dizem que eu sou? Porque o que define a sua vida não é aquilo que o mundo está dizendo, ou aquilo que eles estão falando. Não é aquilo que pode estar acontecendo. É aquilo que você tem dentro do seu coração para falar assim: eu sei que Ele me curou, eu sei que Ele me tirou de um lugar estranho, eu sei que Ele mudou a minha vida, Ele está mudando a minha trajetória. Eu não importo, Senhor, aquilo que está acontecendo lá fora, porque eu bem sei os pensamentos que o Senhor tem sobre a minha vida. Essa é a pergunta mais difícil que você pode fazer nesse mês, que você vai fazer esse ano. Quem que você faz com Jesus? O que você vai fazer com Ele? Fala aí o que você vai fazer com Ele. O que você vai fazer com Jesus nesse mês? O que você vai fazer, Jesus, com essa oportunidade que você está tendo? Ei, levanta assim a sua mão. O Senhor está te dando uma oportunidade. O Senhor está diante das nossas vidas aqui nessa manhã, para que você realmente venha definir o seu futuro com o Senhor, para que você fale: Ele é o meu Deus, e é isso que eu quero viver sobre a minha vida. É aquilo que você decide o que vai fazer com Ele, que vai mudar a sua vida. Você crê nisso? Então dá um glória a Deus aí, dá um aleluia aí, aplaude o nome do Senhor. Senta aí no seu lugar, porque agora nós vamos começar a falar da palavra de Deus. Ei, o que as pessoas fazem com Jesus hoje? Hoje nós temos, não sei se você acompanha ou algo assim, tem muito podcast, não é? Podcast, é o que mais tem, é podcast. Antigamente o podcast falava para todo mundo, mas hoje é podcast segmentado, não é? O que é um podcast segmentado? Alguém já viu um podcast só para polícia? Já viu? Tem um sargento, não é? Tem um policial. Tem um podcast que fala de futebol, não é? E fala do Corinthians, fala do Palmeiras, fala do Santos, não fala disso. Cada podcast fala aí, tem aqueles cortes que vão mostrando aquilo que fala. E como aumentou, como cresceu pessoas que não são cristãs e falam de Jesus. Já viu isso ou não? Como cresceu pessoas que não leem a Bíblia, que não seguem Jesus, mas elas falam, elas que falam como é Jesus, ou como tem que ser a nossa vida. Você já ouviu ou não isso acontecer? Eu já vi a Xuxa que fala como é que tem que ser Jesus. Eu já vi pessoas que se desviaram do evangelho, não são mais cristãs, mas elas que falam. A Priscila Alcântara, aquela cantora, aquela cristã, que agora fala: não, porque o evangelho é assim, não tem que ser assim. Pessoas que nem são mais ligadas ou nunca foram, que querem falar como Deus pode fazer algo. Você já ouviu alguém falar assim: se Deus é tão poderoso assim, por que Ele não tira a fome da África? Já ouviu isso aí ou não? Pessoas que não têm intimidade com Deus querem falar como Jesus é. Então, fala assim: existem 4 respostas de quem Jesus é. Jesus é como uma ideia, talvez a mais força, vamos dizer, a maior força que tem é Jesus como uma ideia. Ele é um grande mestre. Nossa, Jesus vinha e falava. Tem gente que fala assim: Jesus andava com prostituta, Jesus andava com isso. Não. Fala assim: Jesus andava com ex-prostituta. É ou não é? Ou você acha que ele falava assim: peraí, tem que ir lá numa casinha, na casa da luz vermelha. Se eu ando com elas, vou ficar lá um pouquinho, mas é só para ver. Não, a palavra do Senhor fala que uma mulher que era prostituta aceita Jesus e para de fazer o que ela fazia. A palavra do Senhor fala que Jesus não é só como uma ideia, como se ele fosse um mestre. Por quê? Porque a palavra do Senhor também fala que Jesus vai atrás de Mateus, um cobrador de impostos, alguém que defraudava, roubava, vai para a casa dele e ele fala assim: chama mais. Quer dizer, chama mais quem faz a mesma coisa que você, porque é com eles que eu quero. E aí, lá fora, ou perto da casa, pastor Renilson, eles falavam assim: Jesus, desviou. Jesus desviou. Por quê? Porque você está com essas pessoas aí que não valem nada. Por quê? Porque a gente acha que Jesus só serve para quem é bonzinho, né? Jesus só serve para mim, que eu só faço tudinho certinho. Jesus só serve para mim. Jesus não é para você, não.
é como uma ideia. E a palavra do Senhor fala que Jesus, ele chegava e falava assim, ó: você fala, não, pois não, você quer ser curado? Quero. Então eu estou aqui para te curar. Jesus não chegava assim, e você, está indo na igreja? Que horas? Mas você está, peraí, você está realmente na igreja certinho? Está fazendo as coisas direito? Está ofertando? Está dizimando? Está fazendo? Não! Então não dá. Então não tem como não. Jesus chegava e falava assim: você quer ser curado? Quero. Então vem aqui que agora eu vou te curar. Você tem fé? Você acredita em algo? Eu tenho. Então agora você vai ser curado, vai ser liberta disso aí. A palavra do Senhor fala que quando uma mulher toca a orla do vestido dele, ele não chega e indaga e fala assim: não era para você sair, hein? Porque mulher com hemorragia tem que ficar fora da cidade. Vai lá fora. Quando você chegar lá, eu vou lá para fazer alguma coisa. Foi assim, pastor? Ele falou: não importa do jeito que você está aqui, importa que você vai voltar de outro jeito, porque de mim está saindo uma virtude poderosa. Eu não sou somente uma ideia, algum grande mestre que você acha. Eu sou aquele que faz algo acontecer sobre a sua vida. Então Pilatos, mais uma vez, pastora, chega e fala: o que eu vou fazer com esse Cristo? O que eu vou fazer com esse homem? O que eu faço? Eu não sei quem ele é. Talvez, eu falei, né? 4 respostas tem. Jesus como uma ideia, ele é só um mestre. Aí ele tem uma admiração, mas não se rende ao Senhor. Quantas pessoas você conhece assim? Talvez seu filho conhece Jesus pela sua vida, a sua filha conhece, mas não consegue se render. Mas quando tem carnaval se rende. Mas quando tem uma festa se rende. Mas quando tem bebida se rende. Mas quando tem uma festa, quando tem uma balada se rende. Mas quando tem um aniversário chega bêbado. Conhece até, acha legal, mas falou: não, eu vou seguir uma outra vida, que é bem melhor. Quer dizer, conhece, sabe que Jesus é bom, tem uma admiração, mas não se rende. A segunda resposta é como a maioria das pessoas veem Jesus como um socorro. Não é você não, tá, socorro? Porque eu amo a sua vida. Vem Jesus como só um. Fala, missionária. Quantas pessoas vocês já viram aqui vendo Jesus como somente um socorro? Quantas pessoas que chegaram aqui falaram assim: eu preciso ser curado, porque se ele me curar, ai meu Deus do céu, e Deus bradava, misericórdia, orava, a pessoa era curada. Ai, graças a Deus que Jesus me curou. Muito obrigado a Deus. Pessoas que veem Jesus apenas como um socorro. Ou presta atenção aqui, Onice, obreiro Onice, você já ligou para o bombeiro com a sua casa boazinha assim, limpinha? Já ligou? Não? Nunca? Alguém já ligou para o... Eu vou falar assim, missionário Márcio, você que já ligou para o SAMU, né? Quando o Luciano caiu. Você já ligou para o SAMU quando você estava dormindo na sua casa, quietinho, quando não tinha ninguém, quando você estava fazendo churrasco? Você ligou para eles lá, cortar carne? Não? Não tem isso. Então quer dizer que você só liga para o SAMU, bombeiro, polícia, quando você está precisando de socorro. E as pessoas veem Jesus assim, como um socorro. Estou passando por um problema, eu preciso que ele venha. Estou com dívida, eu preciso que Jesus pague o meu cartão de crédito dia 5. Aí Jesus está falando assim: de novo? Tem gente que vê Jesus apenas como um socorro. Quantas pessoas, isso aqui é demais. Quantas pessoas em hospitais, UTI, CTI, que falam assim: vem aqui orar. Eu preciso de oração. Eu preciso de oração. Gente, sai do hospital, passa 2 dias, começa a fazer tudo de novo. A segunda resposta é Jesus quando um socorro. Fala assim: só quando precisa. Então, se é socorro, é só quando precisa, é uma oração sem governo. Só ora quando precisa de alguma coisa. Então não tem governo de oração. O que é um governo de oração? Eu oro quando eu acordo. Eu oro para agradecer o alimento que Jesus me deu. Eu oro porque Ele me livrou. Eu busco. Eu estou com Ele. Você está entendendo onde eu quero chegar, sim ou não?
A segunda resposta é Jesus como socorro. Primeiro é como uma ideia, não é? Ele é um grande mestre, eu tenho uma admiração por ele. A segunda é só quando eu preciso. Fala assim, a terceira resposta. Eita, vocês não estão aqui não. Fala assim, a terceira resposta é Jesus como uma religião. Ele é só religião. Deixa eu te falar o que é Jesus como uma religião para você entender. Eu coloco ele numa imagem lá, eu acho ele legal. Ele é só uma religião. Eu sei que roubar é errado, eu sei que trair é errado. Ele é só uma religião para mim. Eu não corto o cabelo porque Jesus não gosta. Ele é só uma religião. Religião é assim, ó, é a minha fé. Eu creio, mas eu não tenho relacionamento. Eu até creio nele. Eu até sei que ele pode fazer algo, mas eu não consigo ficar muito tempo com ele. Então eu tento e acabo saindo. Eu fico um tempo, mas acabo me desviando. Você conhece alguém assim ou não? Eu fico um tempo, eu busco algo, mas eu não consigo ficar muito tempo. Porque minha vida tem muitas coisas. Eu estou cansado, estou cansada. Eu tenho muita coisa para resolver. A terceira resposta é: quem é Jesus? Ele é alguém que é como uma religião. Eu tenho fé, eu acredito em Deus, só que eu não tenho relacionamento. É crença sem relacionamento. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Esse aqui para mim é o exemplo mais claro. Alguém já viu o Neymar, quando ele ganha o título, que ele coloca uma faixa assim, ó, 100% Jesus? Alguém já viu? Alguém já viu como é pastor na casa dele? Tudo? Alguém já viu isso ou não? Já viu? Mas quando chega o carnaval, ele está onde? Ele fala, não dá. Eu até gosto, eu amo, eu uso faixa, mas não dá para ficar com ele muito tempo. Porque quando tem festa, eu estou bebendo. Quando tem festa, eu me perco. Quando tem alguma coisa, eu traio a minha esposa grávida. Você está entendendo ou não? É isso que ele faz. Ele tem fé, ele acredita, ele nasceu na igreja, mas não dá para ter relacionamento. Por quê? Porque eu tenho muito dinheiro. Muita gente quer ficar comigo. Está entendendo onde eu quero chegar ou não? Fala assim, a quarta resposta é Jesus como Senhor da nossa vida. Aí aqui muda tudo. Muda todo o contexto sobre nós. Aqui começa a transformar como Jesus é para a gente. Eu vou sempre explicar Jesus como Senhor com o Salmo 23, com Davi. O Senhor, não tem como acontecer isso nos tempos de Davi. Quando ele escreve o versículo de número 1, quando ele pega um pergaminho, pega uma pena, coloca lá na tinta e coloca: o Senhor é meu pastor. Na história dele não tem como acontecer. Olha para mim, Davi é o quê? Antes dele ser rei, antes dele ser qualquer coisa, Davi é o quê? Pastor de... Ei, gente, fala mais alto. O que Davi é? Davi é um pastor de poucas ovelhas, não é? Quem é Senhor? Fala assim, o pai de Davi. O pai de Davi é Senhor. Por que ele é? Pois ele é o dono das ovelhas. Então o que acontece com o Senhor? Ele fica em casa. O pastor fica no pasto. O que o pastor luta contra quem? Urso e leão. O que o Senhor está fazendo? Ele prepara um almoço, uma janta e chama os filhos dele, porque Samuel está chegando. Olha para cá. O Salmo 23 não tem como acontecer. Senhor é pai. É o pai de Davi, é o dono da casa, é o dono das ovelhas. Pastor fica no pasto. O Senhor dá um jantar e recebe Samuel e traz os filhos. O pastor de ovelhas nem é convidado. Então Senhor e pastor não conseguem juntar na mesma. Mas aí, quando Davi tem um encontro com Deus, Deus passa a ser o Senhor da vida dele. E ele fala assim, o que ele fala no Salmo 23? Ele fala, ele também é o dono da casa, mas ele também pastoreia as ovelhas dele. Ele está lá em cima, mas ele também está comigo aqui embaixo. É aquele que é o dono do negócio, mas é aquele que trabalha também comigo.
o Senhor também cuida de algo. Então ele muda a história de Jesus ali. É ali que é mudado algo. A palavra do Senhor está mostrando aqui para a gente que Jesus como o Senhor é assim: a minha vida pertence a Ele. Ele não é como uma ideia, Ele não é como alguém que eu quero só seguir, Ele não é só uma religião, Ele é aquele que mudou a minha vida de todos os jeitos. É aquele que me curou, é aquele que me libertou, restaurou, é aquele que abençoou a minha família, é aquele que fez eu pensar diferente, agir diferente, mudou a minha estrutura. Porque a palavra do Senhor fala assim, tem um salmo muito famoso, se você leu o salmo, você vai entender que Davi chega e fala assim, ó: Jesus, o Senhor tem todas as minhas transgressões na sua mão, porque eu sou fruto, quer dizer, eu nasci do pecado. Eu nasci do pecado. Então por que eles tinham tanta resistência com Davi? Porque Davi era fruto de uma traição. Sabe daquilo que está ocorrendo com ele. E a palavra do Senhor está mostrando várias e várias histórias aqui. Então Jesus é como o Senhor, é porque a nossa vida pertence a Ele. Então é uma rendição total. Aqui está a pergunta da nossa vida: o que você fez com Jesus? Porque de todas as afirmações, Jesus mesmo fala quem Ele é. Olha para mim, por favor. Jesus, Ele mesmo fala quem Ele é. O que eu farei com esse Cristo? Tá, mas quem que é esse homem? Agora que vem a parte mais forte sobre a nossa vida. Jesus não deixou espaço para ter algo, uma ideia dele. Ele declarou quem Ele era. Ei, olha para quem está do seu lado e fala assim, ó: Jesus declarou quem Ele era, e quem Ele é, e quem Ele sempre vai ser. A palavra do Senhor fala que Jesus, no livro de João, capítulo de número 6, versículo de número 35, Ele fala: eu sou o pão da vida. Então Ele é o alimento mais certo e mais forte que você tem sobre a sua vida. Quem é esse Jesus? O que eu devo fazer? Ele fala: eu sou o pão da vida. Se você quiser se fortalecer, chega mais perto que você pode. A palavra do Senhor fala assim, que sem Ele, a nossa alma morre de fome. Ei, olha para quem está do seu lado e fala assim, ó: sem Ele, a sua alma morre de fome. Ele é o pão da vida. A palavra do Senhor fala no livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 12, que Ele proclama e fala assim: eu sou a luz do mundo. Quem que é esse homem? Eu sou aquele que ilumina seus passos. Eu sou aquele que você não sabe o que fazer, eu falo: faz isso que vai dar certo sobre você. Eu sou aquele que te impulsiona. Eu sou aquele que te dá coragem, força. Ele aumenta o seu vigor quando você precisa. Ele fala: eu sou a luz desse mundo. Porque sem Ele, a nossa vida permanece em trevas. A gente não sabe o que fazer. É uma incógnita sobre a nossa vida. Mas a palavra do Senhor fala, no livro de João, capítulo de número 10, versículo de número 9, Ele fala assim: eu sou a porta. Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, e Ele também é a porta. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que sem Ele não temos acesso a Deus. Então Ele é a porta da nossa vida. Ele é aquele que nos dá acesso à coisa mais importante que nós temos, que é a nossa salvação eterna. Ninguém vem ao Pai. Eu quero que você fale mais alto, eu quero que você pregue comigo. Ninguém vem ao Pai. Não tem como acessar Deus sem Jesus, pastor Renildes. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas o sacrifício de Jesus nos levou a ter uma vida poderosa com o Senhor. É por isso que a gente entende que em meio a qualquer dificuldade da nossa vida, a gente encontra Ele. A palavra do Senhor também fala aqui no livro de João, capítulo de número 10, versículo de número 11, Ele fala, sabe o que? Eu sou o bom pastor.
Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. É Ele que dá a vida pelas ovelhas. Eu vou ter que postar isso no grupo. Você já viu um pastor lá em Israel que uma cobra se enrola na ovelha e ele pega como se fosse um cone, passa na cabeça dela, vai puxando e tira a cobra que está enrolada na ovelha e tira e joga fora? Você já viu isso? Eu vou postar no grupo hoje para você ver. Vou postar no grupo para você ver hoje. Que é um pastor que dá vida pelas ovelhas, que não deixa nada acontecer com a gente, que nos livra de todo o mal. É o Senhor Jesus Cristo que está aqui nessa manhã. Você crê nisso? Ele é o bom pastor, porque a gente sabe que sem Ele a gente se perde. Ei, gente, nós éramos como aquela ovelha perdida, que se afastou, que caiu. E Ele pegou e foi atrás da gente, pegou a gente no colo, sarou as nossas feridas, assim como aquele homem que estava caído numa rua. A palavra do Senhor está mostrando que Ele é essa pessoa. Jesus fala que no livro de João, capítulo de número 11, versículo de número 25, Ele fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. O que a gente faz com Ele? Quem Ele é? Sem Ele, a morte vence. Mas a palavra do Senhor fala que nos últimos dias, até aqueles que já se foram vão ressuscitar, porque vão ter uma vida diferenciada com Deus. Talvez a gente não sabe o que fazer com Ele, porque talvez a gente não está sabendo quem Ele realmente é sobre nós. Mas a palavra do Senhor fala, pastora Maria, no livro de João, capítulo de número 14, no versículo de número 6, Ele fala: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fala assim: Jesus é caminho. Fala assim: não é atalho. Fala assim: Jesus é a verdade. Fala assim: com Ele não tem mentira, não tem fake news. Não dá para você costurar algo com Ele. Não dá para você falar algo que você não está sentindo. Mas Ele também fala que Ele é a vida. É porque Ele venceu a morte sobre nós. É isso que o Senhor realmente está mostrando para a gente. Deixa eu falar algo para você. Sem Ele não tem salvação a nossa vida. Não tem como. A palavra do Senhor está mostrando quem Ele é. E aqui, pastora Renildes, não é opinião, não é achismo, não é algo que as pessoas falam. Ei, preste atenção. Quantas pessoas você está vendo hoje na internet que sabem de tudo? Sabe de tudo. Eles sabem de... Gente, sabe de tudo. Se tem uma doença e fala: porque isso aqui. Porque o que mais está acontecendo agora? Vou falar do BBB. Olha aqui o que essa pessoa falou lá no BBB. Presta atenção, irmã Carmen. Eu encontrei esses dias uma irmã e ela falou assim: eita, pastor, graças a Deus começou o BBB. Eu falei: o quê? Ela falou: ai, que bom, começou o Big Brother. Eu falei: por quê? Porque agora eu posso cuidar da vida dos outros. A minha vida está muito ruim. Eu falei: meu Deus, eu vou orar para esse demônio sair agora da sua vida. Ela falou: não acredito nisso não. Ela falou: graças a Deus, que agora eu posso ver a vida deles. Que a minha vida não tá horrível. Tá muito ruim, agora eu posso falar das coisas que estão acontecendo lá. Eu falei: meu Deus do céu. Aqui Deus está mostrando exatamente assim. Eu não preciso de opinião, eu não preciso achar que você sabe algo. Eu mesmo estou falando quem eu sou para você. Você vai entender. A palavra do Senhor fala no livro de João, capítulo de número 15, versículo de número 1. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a vide certa para você. Eu não sou qualquer coisa sobre você, não. Eu sou uma árvore que realmente vai dar fruto sobre você. Fala assim: sem Ele não há fruto. Ele é o Deus da nossa vida.
Ei, deixa eu fazer algo para você entender. A palavra do Senhor fala no livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 58, assim: antes que Abraão existisse, eu sou o que você precisa. Então sabe o que ele está colocando? Quando ele fala assim: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porque vocês acham que eles que fizeram algo sobre a sua vida. Vocês acham que Abraão é o pai da fé. Vocês acham que Isaac é o filho da promessa. Vocês acham que Jacó, que é transformado para Israel, foi eles que fizeram algo por vocês. A palavra do Senhor fala que quando Jesus encontra a mulher samaritana, o que ela fala? Quem é você? Você acha que é maior do que Jacó, que fez esse poço pra gente? Ele falou: você acha que esse poço faz alguma coisa? Mas eu sou a água purificadora sobre a sua vida. Esse aqui você bebe e tem sede, mas aquele que beber da minha água nunca mais haverá. Eles estão pensando que Jesus é só mais um homenzinho. Eles estão pensando que Jesus é só mais alguém legal. Jesus é muito mais do que isso. A palavra do Senhor está mostrando exatamente assim. Jesus, ele declara que ele é divino. Mas você sabe o que tem algo muito importante sobre nós? A palavra do Senhor fala no livro de João, capítulo de número 14, versículo de número 9. Ele fala assim: quem me vê, vê o Pai. Nós estamos diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Quando ele morre na cruz, ele ressuscita. As pessoas duvidam que ele ressuscitou. Olha para cá mais uma vez que eu vou falar para você. Quando ele morre e ressuscita, as pessoas duvidam que ele pode fazer isso. Mas a palavra do Senhor fala que Tomé falou o quê? Eu só acredito. Aí a palavra do Senhor fala assim, que Jesus ultrapassa os limites do milagre. Porque ele não bate na porta, ele não toca a campainha, ele não manda um WhatsApp para você abrir, e você não vê ele na câmera. A palavra do Senhor chega e fala assim, que ele já atravessa a parede. Já chega em Tomé e fala assim: é isso que você quer ver? Então pode ver. Porque bendito é aquele que nunca me viu, mas ainda creu. Você está entendendo? Jesus ultrapassa. Você só acredita em mim vendo? Amém, é importante. Então olha, mas bem-aventurado é aquele que nunca me viu, mas esse creu. Esse aí é abençoado. Esse aí realmente sabe quem eu sou. Esse aí mudou de vida, Tomé. A palavra do Senhor fala que Jesus tinha quantos discípulos? Errou. Quantos? 500. A palavra do Senhor fala que Jesus tem 500. Alguém sabe o número? O nome deles? Não, missionário Nira. Ô Genilson, você é um estudioso da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você sabe. Dos 500 que Jesus tinha, fala um nome aí. Aí a palavra do Senhor fala que de 500 ele separou 70. Desses 70, fala o nome aí, Jandira, para mim, dos 70. Também não tem? Mas aí fala que mais próximo tem 12. E eu vou falar para você, tem uns lá que a gente não sabe nem para que serviu. Tem uns lá que você fala, que você fez o que mesmo? Mas aí dos 12, tem mais íntimo que são 3. Dos 3, Jesus separa um e fala: esse é o meu amado. Tudo muda quando você começa a seguir Jesus de perto. De longe não tem nome, de perto já começa a ter. Mas mais perto é aquele que dobra a sua cabeça e fala: quem vai nos trair? E fala: vai ser Judas, aquele que eu der o bocado molhado. É a mais intimidade. É quando você descobre que ele é a luz do mundo, quando você descobre que ele é a porta, quando você descobre que ele é bom pastor, quando você descobre que ele é ressurreição e vida, quando você descobre que ele é o caminho, a verdade e a vida, quando você descobre que ele é a videira verdadeira. Antes que Abraão existisse, ele já era. Quem vê ele vê o Pai. Mas aí a palavra do Senhor fala assim, João capítulo de número 10, versículo de número 30. Eu e o Pai, nós somos um só. E aí vem Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu acho que o que mais revela o Senhor sobre nós, pastora Maria, é a pergunta que Pilatos fez: o que eu faço com Jesus, não é? Mas deixa eu te falar, antes mesmo disso acontecer lá atrás, há muito tempo atrás, fala assim, há muito tempo atrás,
Um homem de Deus não sabia quem ele era. E aí? Um grande homem de Deus, aquele que escreve os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, é um homem que abre o mar. Quando ele está com Deus, Deus fala com ele: vai lá, livra o meu povo. Ele sabe as instruções, ele sabe o que fazer, ele sabe o que Deus faz. E aí ele chega, pastor Renilson, preste atenção, isso aqui é muito forte. Eu vou lá, vai vir 10 pragas, tudo isso vai acontecer. Meu Deus do céu, é muito forte isso. É isso que eu tenho que falar isso. Eu vou chamar meu irmão, tudo vai acontecer, amém? Vambora! Pera. Quando eu for lá, o Egito tem milhares de deuses. Quem eu falo que me enviou? Eu falo que quem que falou isso comigo? Quem que eu vou chegar? Quem é esse Cristo? O que eu devo fazer com ele? E aí Deus chega e fala assim: quando você chegar lá, fala que o grande eu sou mandou você fazer isso. Quando você não souber o que fazer, você vai levantar assim a sua mão e falar assim: o grande eu sou está comigo. Ele que mandou eu fazer, ele que mandou eu orar. Então eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque o grande eu sou falou comigo. Ele está comigo. Ele. Quando você não souber o que fazer, quando você não souber o porquê, o grande eu sou que esteve com você. A palavra do Senhor está falando assim, ó: Jesus, ele não é uma opção, ele é uma decisão que você toma. A gente nunca teve, talvez, esse contato, porque eu falo assim, ó, deixa eu falar isso para você. Eles estão atacando o Irã, então, você sabia que o Irã já fez mais de 10 mil casamentos com meninas de 9, 10, 11, 12, 13 anos? Você já sabe disso? Eles falam que o Epstein é o maior pedófilo, tudo isso, não é? Mas aquele homem que morreu era um dos maiores. Deixa eu falar isso para você. Se você está no Islã, eu lembro de José Irion pregando isso. Se você é dessa religião e você fala: eu não quero mais ser dessa religião, você vai morrer. Se você está no Iraque, onde eles estão sendo atacados agora, e se vocês estão lá cultuando Alá e falou assim: eu não quero mais esse Deus Alá, eu quero Jesus de Nazaré, ele fala: você vai morrer, porque aqui não tem opção. Ou você é ou você não é. O que você escolheu é para toda a sua vida. Você quer ser trocado de nome para Mohammed? Então é para sempre. Você não pode falar: eu vou sair, depois eu vou voltar, eu vou para essa, eu vou pra... Não existe isso lá. Ou você é ou você não é, não tem opção. Você quer sair? Morre. Aqui no Brasil, você não pode sair de nenhuma facção. Você é do PCC, você é do Comando Vermelho, você é do Comando Vermelho. Não tem essa, eu vou trocar. Não tem essa de você sair. Só tem uma chance. Se você aceita Jesus e falar: eu não sou mais bandido, eu não faço mais parte do tráfico, eu vou seguir Jesus. E eles falam para Jesus: você pode sair daqui, mas você não pode se desviar. Daqui você não sai, só se for para Jesus. A palavra do Senhor fala que Jesus não é uma opção, porque Pilatos, ele tenta... Gente, deixa eu fazer você entender. Você sabe quando alguém é em cima do muro? É neutro, não é? É neutro. Nem lá nem cá, né, pastora? E é a única acusação que Deus fala que vai vomitar alguém. Deus fala que vai vomitar alguém, pastora Tatiane, só quando é neutra. Se está lá e está cá. Crente e Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Né? A palavra do Senhor fala que Deus falou assim: você não é frio e nem é quente, você é morno, eu estou a ponto de te vomitar.
Tem um vídeo que fala assim, que o cara chega e fala: e aí, você quer Jesus ou não? Ele fala: não sei ainda, estou em cima do muro. Aí tem o diabo do lado. Aí fala: e você não vai falar nada? Eu não. Em cima do muro já está na minha. Já está comigo. Não tem problema nenhum. Quando Pilatos ele faz uma opção, ele tenta neutralizar, ele lava as mãos dele, só que ele não lava a responsabilidade que ele está carregando, não. Nunca, nunca, nunca. Porque diante de Jesus, só existem 3 opções na nossa vida. A primeira opção é rejeitar ele. Eu não quero. A segunda opção que alguém tem é usar Jesus. Eu uso ele, eu acho bom, mas eu não fico. A terceira opção é se render aos pés dele. Quando se rende aos pés de Jesus, eu quero falar para você, o Evangelho, ele não permite indecisão sobre a nossa vida. Não fique indeciso de quem Jesus é para você. Não fique. A pergunta que vai definir a nossa vida, Pilatos pergunta uma multidão assim, ó. Jesus está perguntando algo para... Ei, olha para quem está do seu lado e fala assim: Jesus está perguntando algo para você. O que você faz com Cristo? Eu quero te fazer uma pergunta. Ele vai ser somente uma oração? Um homem de oração? Ele é alguém que eu oro e eu sei que ele tem. Ele é só um símbolo? Uma correntinha que você leva? Um terço que você tem na sua mão? Ele é só uma frase de efeito sobre a nossa vida? Jesus, ele é um nome, ele pode ser um nome. O nome de Jesus sobre nós. Ou realmente ele é o Senhor da sua vida? O que você faz com ele? A palavra do Senhor fala... Abre a sua Bíblia aí e fica de pé. Abre a sua Bíblia e já fica de pé. Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo 16, versículo de número 16. Mateus, capítulo 16, versículo de número 16. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você? O Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo de número 17. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Mas foi o meu Pai que está no céu. Quem? Como é que está na sua Bíblia? Fala para mim. Como é que está na sua Bíblia, versículo 17? Como é que está na sua Bíblia? 1, 2, 3 e... Foi Jesus, foi Deus que revelou isso para ele. E o que Deus falou? Sobre essa revelação eu edificarei a minha igreja. Sobre essa revelação eu vou edificar. A igreja não nasceu de um milagre. A igreja nasceu de uma revelação do Senhor. Quero colocar isso para você entender quem é Jesus. Talvez você conheça alguém que admira Jesus. Talvez você conheça alguém que canta para Jesus. Talvez você conheça alguém que ora até para Jesus, que fala até de Jesus, mas ainda não entregou tudo para Ele. Talvez você está aqui e não entregou tudo para Ele. Pilatos, ele tenta transferir a decisão dele, mas ninguém pode decidir por você. Larga tudo e vem para os braços do Senhor. Larga tudo e vem para os braços do Pai. Larga tudo e coloca a sua vida com Deus. O que você vai fazer com Jesus nesses dias? Você não vai só orar, você não vai só falar que Ele é bom. Você vai seguir os caminhos dEle. Você crê nisso? Eu gostaria que a sua oração fosse exatamente isso assim agora. Essa oração que você vai fazer vai determinar quem Jesus vai ser sobre a sua vida. Se quiser ficar em pé, fica. Se quiser sentado, fica. Se quiser ficar de joelho, fica. Do jeito que você quiser. A única coisa que eu quero é todos os oficiais aqui, ó.
pastores, pastoras, missionários, missionárias, obreiros.